Muito bom, muito bom. Bom, a gente tem histórias, por exemplo, você participou do Ford Focus e teve aquele problema de ter que dar garantia, fazer o recall do câmbio Power Shift, que depois se descobriu que foi uma aplicação já de lá para Sim, cá, sim, em sim. todas as fábricas, todos os É um carros passaram problema por isso. global. É. Né? Todo mundo que tinha esse câmbio teve problemas, esses problemas aí de qualidade. A gente ainda tem sofrido bastante com isso, né? E estamos trabalhando muito duro para resolver o máximo possível que a gente consegue resolver para os nossos clientes. Mas, obviamente, você tem clientes que ainda estão insatisfeitos, que estão frustrados. A gente entende e estamos tentando melhorar o máximo que a gente consegue a situação para Teve esses gente clientes. que fez o recall e voltou, teve que voltar porque Em deu alguns problema. casos pontuais sempre tem, né? Mas a tendência é que fazendo recall não aconteça. Mas tem caso que acontece. Aí um não tem recall com jeito. garantia, Isso. enfim, né? Tem extensão de garantia, tem troca. É que o processo acaba sendo um processo um pouco mais moroso, porque você tem, para dar a extensão da garantia ou para fazer a troca, você tem que comprovar que o defeito de fato acontece. Então você tem que replicar isso e tudo mais. Então é um processo um pouco mais. É chato mesmo, é inconveniente. E ninguém Pro quer ficar cliente, sem carro. ninguém quer ficar sem carro. Então, a gente tem que respeitar o cliente que está insatisfeito com isso e tentar melhorar. Acho que é por aí que a gente está indo, tentando resolver conforme possível. E em cima disso, pelo que a gente conversou nos bastidores lá, a gente falou sobre o fantástico, pelo menos até agora, todas as avaliações que eu fiz, o fantástico V6 3.0 da Ranger. Vai muito bem, silencioso, enfim, parece mesmo um carro de uma gama mais premium. Nem lembro se eu falei no vídeo que vai amanhã pro ar, eu falei assim, mas eu acho, eu devo ter falado em algum vídeo. Além do que com essa bomba, você falou. E além de que com essa bomba, o povo de Roma, aliás, fiz um vídeo hoje sem o povo de Roma. Não sei se o pessoal vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas enfim, brincadeiras à parte, se a Mercedes-Benz fizesse uma picape, não seria aquela Frontier com estrela que eles fizeram. E a sensação de dirigir, eu acho que seria a da Ranger. Qualidade de vibração, barulho, tudo. Mas, como tem fake news até no paraíso, não estou falando do bairro, eu estou falando dos céus, muita gente, alguns influenciadores ruins, muita gente que tem voz, enfim, dizem, primeiro, que era o motor da Amarok. Não. E segundo, que é o motor dos Land Rover que mais quebraram. Eu falei um pouco disso até naquele vídeo da Ranger Limited, mas eu quero que você conte um pouquinho do que você, como um cara de marketing e um gerente de produto de marketing em geral, também de motores, o que você pode contar para o pessoal, o que é esse 3.0 V6? Eu queria falar primeiro da questão do motor da Amarok. Eu acho natural num primeiro momento que, só tem um diesel V6 no Brasil. Que não é ruim. Só tem um diesel V6 no Brasil, deve ser o mesmo. Não é. E é fácil também de confundir porque é público que a Ford fez uma parceria com a Volkswagen para as novas gerações de Amarok Ranger. Né? Então, existem mercados europeus que têm, ou outros mercados, né? Que tem a nova Amarok feita na plataforma da Ranger. Então, é natural que tenha essa confusão. Acho que, por enquanto, só na África do Sul que faz. Acho que, se eu não me engano, é isso mesmo. E, então, assim... eu acho uma... Nesse caso, eu nem acho que seja fake news. Eu acho que é uma confusão honesta. Sim. Nesse caso, é uma confusão honesta. Eu acho que a pessoa pode se perguntar isso. Então, de fato, não é. Esse é um motor Ford, nasceu Ford. Né? Ele é feito numa planta da Ford, na Inglaterra. E, então, ele sempre foi Ford. Ele pode ter tido alguma parceria de projeto com alguma outra marca no seu início, há muito tempo atrás. E teve aplicações, de fato, em outros produtos. Né? Teve aplicação na Peugeot, que você mesmo falou. Eu até brinquei, né? No fora, eu aprendi mais da história com você até do que eu já sabia. A família Lion, né? Uns carros de passeio mesmo, né? Tinha em carro de passeio e teve da Land Rover numa época que a Land Rover ainda era da Ford. E depois deixou de ser da Ford, mas o motor ainda teve alguma aplicação, porque você já está com o projeto na rua e tal. Não tem problema. A gente fornece motores, está cheio de fabricantes que fornecem motores para outras marcas. Isso não é nada demais. Mas voltando à questão da Amarok, o que eu gosto sempre de dizer é o V6 da Ranger não é o V6 da Amarok do Brasil.
mais o V6 da Amarok de nova geração Que dos não outros vende aqui. mercados, Uhum. é o V6 da Ford. Então, é justamente o contrário, né? Não é que a Ford pegou o V6 da Volkswagen e botou na nova Ranger. Não. A própria Volkswagen não usa na nova geração o V6 que ela usa na geração que nós temos aqui no Brasil e passou a usar o nosso V6 no motor deles. Obviamente, com o ajuste Volkswagen, outra calibração e tal. Se não me engano, talvez seja até outra transmissão. Não tenho certeza, porque eu não tenho contato com esse projeto, de fato. Mas ainda que não seja, certamente tem uma tocada diferente para o padrão que a Volkswagen quer colocar no carro dele. Mas o motor é o mesmo. E quando a gente fala de Land Rover e tal, também é importante dizer que isso é uma família de motores, Lion. Então, as aplicações da Land Rover tinham, em alguns casos, outro displacement, né? Tinha 3.6, tinha 3.0 também, tinha 2.7. Em muitos casos eram biturbo. Então, você também tinha todo um dress-up diferente, uma aplicação diferente. E uma aplicação um pouco mais antiga. Esse motor continuou sofrendo atualizações, melhorias, inclusive para cobrir eventuais problemas de qualidade que possam ter acontecido lá atrás. Então, o nosso turbo não tem nada a ver com do nosso carro de hoje, não tem nada a ver com o que era da Land Rover. A gente não tem... A gente tem outro dress-up, outra configuração de motor que o Gilmar de Paula podia explicar muito melhor do que eu aqui, mas eu aprendi com ele. Claro. Então, assim, não é o mesmo motor da Land Rover, né? Ele é um motor que foi feito para Ranger. Esse motor, do jeito que ele está, ele foi feito para a Ranger. Uma aplicação com câmbio 10 marchas. E aqui, com uma outra transmissão, e aqui tem um ponto de orgulho, sim, do nosso time de engenharia do Brasil. Porque esse motor só está na Ranger porque o Brasil brigou para esse motor estar na Ranger. O Brasil foi uma das principais vozes no mundo que brigou para que se tivesse um V6 diesel na nova plataforma da Ranger. Tá? Isso é interessante. E aí a gente começou a vir quando o Brasil foi firme no início do projeto, outros mercados acabaram se interessando com um volume menor, ou vamos ver no que vai dar isso, e a engenharia brasileira fez boa parte dessas atualizações, melhorias e toda a aplicação desse motor na plataforma da Ranger, porque o Brasil tinha uma demanda muito grande por esse tipo de motor. Então, de fato, e o Gilmar falava muito isso nas apresentações, a gente nunca rodou tanto com um carro em situação real como a gente fez com a Ranger. A gente rodou a América do Sul inteira. E na América do Sul inteira tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem neve, tem altitude, tem calor, tem frio, tem deserto. Então, ele tem milhões de quilômetros. Né? E não é da boca para fora. De fato, ele rodou. E você vê isso pelas fotos que a gente pegava de, tem um carro novo aqui, tem uma Ranger nova, olha a Ranger nova, quando é que vem? E por isso que se criou toda aquela expectativa, quando que vem? 1 ano e meio, 2 anos antes. Tinha cliente que chegava na loja e falava assim, não vou comprar a Ranger não, porque vai vir a nova, vou esperar. Entendeu? Tanto que mesmo depois de ela ter sido lançada, ainda teve Ranger anterior em showroom e tal. Convivendo as duas, vocês falam assim, não, fica tranquilo, que esse preço aqui baixou, e estamos com a nova aqui, mas isso aí. São duas coisas diferentes. Então assim, isso quer dizer que o motor da Ranger nunca vai ter problema de qualidade? Não, a gente espera que não, a gente está trabalhando, a gente preparou toda... A gente tem uma fábrica completamente nova, que eu não sei se você foi um dos que foi lá visitar. Eu não fui. Mas muitos jornalistas foram visitar a fábrica não e ia viram. Ter produto, eu falei... Ela é toda robotizada. A indústria 4.0 na veia, só sobrou as paredes da fábrica de Pacheco. Então, assim, o nível de repetibilidade, o nível de assegurar que os processos estão sendo seguidos é praticamente tudo robô e não é assim. A máquina está preparada para dar 3,5 voltas no parafuso e é isso. Deu 3,5 voltas, sai e pega o próximo. Não. Ela mede quantas voltas ela deu, ela mede qual o torque que ela sentiu, porque... Se o parafuso entrou torto, ela vai sentir mais torque do que devia. Então, e tem sistema de câmera monitorando. Então, assim, ela volta, ela para, vê, não, o parafuso entrou torto. Então, ela dá o torque antes, mas o parafuso está frouxo. Então, não, volta, vamos corrigir ali o processo. Então, para tudo na hora. Essa inteligência a fábrica tem de forma automatizada. De novo, isso não é uma garantia que 100% de que a gente nunca vai ter problema, mas
foi todo um trabalho de preparação de 2 anos, pelo menos, para que a gente pudesse lançar um produto com esse nível de atributo de produto e que a gente pudesse ter a maior garantia possível de que a qualidade dele ia estar lá em cima também. Então, a gente está olhando com um olhar de lupa, né? A gente tem reuniões semanais com o Daniel Justo para tratar de qualquer eventual faísca de problema de qualidade da Ranger. Porque é o produto de maior volume também, né? Então, assim, o nível de atenção que a gente tem nesse cara é muito grande. De novo, não dá pra gente garantir, cravar aqui, assinar com sangue que ela não vai dar problema de qualidade, mas tudo que é possível ser feito. E na manutenção? Aquela coisa que eu te perguntei ali. Não vai ter que descabinar, Você resolveu tirar a correia. Tá bom, essa aqui é outra que vai pro corte. Então não, tá bom. Esse corte vai ter 20 minutos. Vamos lá. Uma coisa que todo mundo fala, tem que primeiro de tudo. Não, primeiro assim, já motor Land Rover. Para tirar, trocar a correia dentada disso aí vai dar um trabalho. Não. Mas começa antes, porque começa assim, motor de correia dentada. Porque correia dentada. Bom é corrente. Boa é corrente. Quem tem corrente? Conta você. Que eu saiba, só tem um carro que tem corrente, que é a Amarok. Certo? E reclamam que dá pau, que quebra, que esquenta. O povo não tá feliz. Qual é o carro mais confiável desse segmento? De picape hoje? Toyota é o quê? Correia. Né? Mas tudo bem, a Toyota se provou ao longo de muito tempo. Que eles têm uma correia diferente. Essa correia. Então, sim, o nosso é correia. Existe uma série de escolhas que a engenharia tem que fazer. Existe motivo para ser correia. Um dos principais motivos é Pass by Noise. A gente tem uma regulamentação, vou voltar lá, de que o carro do lado de fora tem que ter até um certo limite de ruído que ele possa emitir. E quando você tem um motor a corrente, você piora muito isso. Então, você tem que investir muito mais em outros isolamentos acústicos para compensar isso. E aí, de repente, você tem que fazer uma escolha técnica de falar assim, não, aqui é corrente. Falei para você, eu ando de Harley Davidson. Correia. E eu prefiro que seja correia. Porque já vibra, né, irmão? Então. Você chegou aqui, você foi me dar a mão, quase não conseguiu pegar. Então, assim, mas tudo bem, eu acho justo. Tem gente que fala assim, não, mas correia dura mais. A corrente dura mais. Sim. Talvez sim. Mas é importante dizer o seguinte, primeiro, nominal, qual o tempo de vida da correia do comando da Ranger? São 280 mil quilômetros ou 10 anos. Praticamente a lifetime vida, que a gente fala. De se abrir o motor, né? Mas e se arrebentar? Se arrebentar, você tem que trocar. E não tem que descabinar a Ranger para fazer isso. Aliás, você não precisa nem tirar o motor de dentro do carro para fazer isso. Mesmo sendo ali por trás a correia de comando. E quando isso começou a surgir, eu fiz questão de conversar com o nosso time de pós-venda e eu fui lá e olhei o manual de manutenção do carro, que só é distribuído para as oficinas, né? E eu fui ver como é que era feita essa troca de correia, se precisasse. Então, você só precisa levantar o carro num elevador, que todo concessionário tem. Você vai tirar ali algumas peças que ficam no caminho, né? Mas o motor está intacto dentro do carro. Você tira a capa, que na verdade ela é blindada, então ela dura 10 anos também, porque ela é vedada, completamente blindada contra qualquer tipo de poeira. Você vai tirar aquela capa, vai remover a correia, vai colocar outra, blindagem, fecha, baixa o carro, vai embora. Então, assim, isso é o que acontece. E não tem essa de eu falar assim, eu tô meio com medo, com 80 mil, vou trocar. Você trouxa. Você sempre pode trocar, você pode trocar até com 10 mil se você quiser. Mas é o que a gente... porque assim, de novo, 10 milhões de quilômetros. Né, rodando. Exatamente. Né, tudo que a gente coloca de limite para o carro, a gente testou. Foi o que quebrou na nossa mão, né? Exato. Né? Foi o que a gente testou. E não necessariamente quebrou com 280 mil, talvez tenha quebrado com 290. Né? Fizeram uma segurança ali. Exato, sempre tem. Né? Então, é mais ou menos por aí que eu acho que a gente vê isso. Né? Porque a gente não quer fazer o cliente perder dinheiro. Claro. Você sabe uma coisa que a gente apresentou lá na Ranger, que é o monitoramento de vida do óleo inteligente. Agora o cliente vai trocar o óleo da Ranger quando o carro disser que precisa. Via Ford Pass. Exato. Né? Via Ford Pass, mas também via
O Ford Pass é o principal, mas dentro no painel você consegue ver isso. O próprio carro vai se... E tem um algoritmo dentro do carro que vai medindo o tempo todo o quanto a temperatura que você roda, a distância que você roda. Tem uma série de parâmetros que eu não vou saber listar todos. Por exemplo, tipo, quanto de viscosidade está naquele... Na verdade, eu acho que ele infere de acordo com os parâmetros que ele consegue medir. E ele te dá uma precisão muito boa. E isso, automaticamente, quando você sai de um intervalo normal que a gente tinha antes e que a concorrência ainda tem a cada 10 mil quilômetros, em todos os outros mercados que a gente fez essa modificação, a gente viu que automaticamente a média dos clientes passou de 10 mil quilômetros, que era o fixo, para 12, às vezes 13, às vezes 16 mil quilômetros, dependendo do caso. Porque é muito diferente um cara que faz 15 quilômetros ida para o trabalho e 15 quilômetros volta do trabalho em São Paulo, do que um cara que sai de São Paulo e vai até Jundiaí e roda 70 para ir e 70 para voltar. Mas também tem o outro caso do cara que trocava com 10, mas na verdade, pelo tipo de uso que ele tinha, e esses são muito poucos, mas existem, ele precisa trocar com 8. E tem mesmo. Porque é período curto, uso severo e tal. E então agora que o carro tem essa inteligência... Ele consegue te dizer isso, né? E ele consegue te dizer isso aí, você falou do Ford Pass, em qualquer lugar. Exato. Você pode estar a 5 mil quilômetros do carro. Se você tem internet, você vai saber. Basicamente é isso. E isso é economia de grana e é eficiência até de meio ambiente, né? Sabe qual a coisa que nas pesquisas a gente sempre viu? Qual a coisa que o cliente mais valoriza? Isso vale para... basicamente tudo. Eu fiz muita pesquisa nos Estados Unidos também, mexendo com website, que não tem nada a ver com produto, de novo. É o tempo dele. É uma das coisas que o cliente mais valoriza. Em muitos casos, mais que dinheiro. É verdade. É o tempo dele. O tempo nunca foi tanto tempo é dinheiro. Exato. Então, assim, eu tô falando para você, você só vai parar o teu carro quando ele precisar parar. Não vou fazer você ocupar o seu tempo antes disso.